Boa noite. Boa noite. Boa noite. Que alegria mais uma vez estarmos aqui, retornando a esta casa maravilhosa, abençoada. E com certeza, é muito importante a presença de vocês. Nós falamos sempre que a casa não se constitui de paredes, telhados, né, janelas, mas sim das pessoas que ali convivem, ali chegam, ali se confraternizam e principalmente ali, de alguma forma, passam a conhecer, a entender um pouco melhor da nossa vida, da vida de cada um. E é exatamente isso que a doutrina espírita nos oferece, nos dá, e nós, logicamente, temos que abraçar com todas as forças esta oportunidade, que nós não sabemos até quando a teremos, mas com certeza, enquanto tivermos, vamos sim abraçá-la, bendizer e agradecer. Então, a nossa gratidão pela presença de vocês aqui na casa e a nossa gratidão também por aquelas pessoas que nos acompanham, nossos irmãos, nos acompanham através das redes sociais, o Facebook do Centro Espírita do Calvário ao Céu, YouTube, através da USE Intermunicipal de Bebedouro. Então sejam todos muito bem-vindos, sintam-se agraciados e certamente todos nós teremos uma noite maravilhosa, como sempre, através da palestra do Herbert, que nós o convidamos, ele prontamente nos atendeu. Ele já vinha aqui no domingo à noite, né, antes da pandemia. Agora, pós-pandemia, é a primeira vez que está vindo no domingo à noite. Nos outros dias, ele continua normal, no caso, na casa. E com certeza nós faremos novos convites a ele. Por falarmos em convite, nós queremos convidar a todos. Nós temos a programação no domingo, às 8h30 da manhã, nós já começamos atividades aqui no centro, através da campanha Alta de Souza. O pessoal que faz parte da campanha, né, se reúnem aqui e depois vão até os bairros da cidade fazer o recolhimento dos mantimentos, né, para depois ser distribuído para as famílias cadastradas. E ao mesmo tempo, às 9h da manhã, no domingo, nós temos a palestra. A palestra sempre, no caso, da mesma forma que temos domingo à noite, temos domingo de manhã também. Não é transmitido, mas temos a palestra todos os domingos. Ao lado nós temos a evangelização, o Grêmio Infantil Nosso Lar e a Mocidade. Tudo no domingo de manhã, às 9h. E por falarmos em Grêmio, nós queremos fazer um convite a todos. No próximo domingo, dia 28/5, nós teremos o Bazar de Combustíveis do Grêmio Infantil Nosso Lar. Ou seja, as crianças, né, os pais e aquelas pessoas que estiverem aqui no salão, deixar bem claro, porque normalmente nós falamos que temos a evangelização ao lado no domingo de manhã e muitos pensam que são apenas os pais. Não, a maioria são pais, mas todos estão convidados. E aí nós estamos estendendo convite também para vocês que estão aqui, por favor, convidem os familiares e aquelas pessoas que estão nos assistindo, né, através das redes sociais, também estão convidadas para virem aqui no próximo domingo, às 9h da manhã, assistir a palestra, né? E após as palestras, às 10h da manhã, nós teremos esse bazar de combustíveis, né? de comestíveis, né? Que não deixa de ser um combustível. Deixa de ser. O bazar de comestíveis, olha só que interessante, né? Muda a palavra e já chama atenção. Muito bom, foi por querer isso aí, viu, gente? Foi intencional. Então, nosso bazar de comestíveis, no próximo domingo, dia 28/5, às 10h da manhã. Às 9h nós já temos a palestra, tá bom? E é muito importante nós prestigiarmos essas nossas crianças, que fazem parte, né, do Grêmio, né? Porque é o início, né, da responsabilidade, do comprometimento, do compartilhar ideias e aceitar ideias. Então, logicamente, merecem, tem que ter todo o nosso apoio. E o nosso maior apoio nesse momento é justamente prestigiando este evento, tá bom? Então, feito o convite em relação ao Grêmio, nós queremos também lembrar que ontem, dia 20/5, a nossa Mocidade Espírita de Bebedouro, a mais velha do mundo, né, comemorou 92 anos. Foi fundada no dia 20/5 de 1931. Então, uma mocidade que não é tão jovem assim, né, mas com certeza nós temos que reverenciar esses jovens que passaram, né, os que estão e certamente os que virão também. E aí, nosso agradecimento e nossos parabéns à nossa mocidade, que ontem completou 92 anos, né? E como nós falamos, a mocidade também se reunia antigamente no sábado. E agora é aos domingos, às 9h da manhã, também na sala ao lado. Tá bom? Então fizemos convite em relação ao domingo e sempre reiteramos também o convite
nos outros dias da semana em relação às palestras públicas. Na segunda-feira, na terça e na quarta-feira, às 20 horas, palestra pública, também no caso com o passe, né? E também a água fluidificada, como acontece no domingo. Então, e no restante da semana nós temos também os cursos, ou seja, a casa nos oferece aí várias oportunidades realmente para o crescimento, o entendimento, por que não dizer para a confraternização, que é sempre o que ocorre quando nós nos encontramos aqui nesta casa abençoada, tá bom? Então, feitos os convites, nós vamos nos prepararmos agora, como fazemos sempre, para a oração. E falamos sempre, porque na realidade é apenas um modo de prepararmos o ambiente. Na verdade, ele já foi preparado muito antes de nós chegarmos. A espiritualidade amiga já estava presente, fazendo com que a ambiência fosse preparada para nos receber. E certamente nós temos que agradecer a espiritualidade maior. Agradecer a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, pela oportunidade, mais uma vez, chegarmos a esta casa abençoada. Muitas vezes nós ouvimos que se trata de um hospital, de um socorro, de um farol, enfim, vem-nos a lembrança de que é um local de sofrimento, ledo engano. Na verdade, aqui é um porto seguro, de muita alegria, porque nós temos que nos alegrarmos quando temos onde nos apegar, onde temos um local que nos fala os porquês da vida, o que nos aconteceu, o que nos acontece, quem são os culpados, que na maioria das vezes somos nós mesmos, de forma ingênua, sem saber, mas que de certa forma nós temos participação em todos os acontecimentos. E quando nós passamos a entender, certamente, fica mais fácil. Os problemas não somem. Nós continuamos com as mesmas adversidades, mas com mais coragem para enfrentá-los, porque o que nos provoca o medo é a falta do conhecimento. E quando nós conhecemos, entendemos, nós sabemos o porquê, certamente nos enchemos de forças. Forças essas vindas primeiramente de nós mesmos, nosso interior, dos amigos que estão ao nosso lado, dos familiares, por que não dizer, da espiritualidade amiga que sempre está presente, Senhor. Por isso a nossa gratidão, por esta casa abençoada. Nossa gratidão por mais uma vez ouvirmos a palestra, através do Herbert, que ele seja abençoado em suas palavras, e que possamos captar a sua mensagem e praticá-la na medida do possível. Mestre amado, sabemos que está presente, e essa presença é constante, não apenas agora, mas sempre em nossas vidas. O que temos que fazer é estarmos abertos para recebê-lo, para captá-lo, para entendê-lo, para senti-lo. E é com este pensamento, com este pedido, Senhor, que nós te falamos. E seja conosco neste momento de alegria, de conhecimento, e principalmente nos momentos de adversidade, de doença, onde nós somos provados. Provações essas que certamente venceremos, porque a sua presença é constante em nossas vidas. Por isso te pedimos, Senhor, esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Nós convidamos o Herbert para nos falar. Boa noite a todos. É com muita alegria que cá estou, depois de 3, 4 anos, ausente do domingo à noite, primeiro em razão da pandemia, depois dos inúmeros filhos que a vida me deu, mas cá estou aqui muito feliz com o fato de refletirmos juntos sobre Jesus, cujos ensinamentos são clareados e esclarecidos pela doutrina espírita. E o tema da nossa reflexão de hoje são as aflições da vida.
talvez todos nós nos perguntemos: por que viver tão difícil? Por que há tanto problema na vida? Por que há tanta dificuldade de relacionamento? Por que tanto obstáculo para a felicidade? Às vezes, talvez, chegamos a duvidar da misericórdia divina, né? Às vezes pensamos assim: acho que Deus me abandonou. Às vezes brota o inconformismo, a revolta e outros sentimentos mais que não nos levam a lugar nenhum. E a ideia é refletir sobre isso e entender que Deus é todo amor, todo justiça, todo misericórdia e todo bondade. Que Ele nos ama a todos e não abandona nenhum de nós. Pois bem, como conjugar todo esse amor, toda essa exuberância divina com todas as dificuldades que permeiam as nossas vidas, que perpassam os nossos caminhos? Como compreender tudo isso? Pois bem, vamos começar então, tentar responder isso e tentar tornar isso mais concreto dentro de nós, para nos auxiliar nas batalhas que todos nós temos diuturnamente. Pois bem, Deus nos criou para a felicidade. Deus nos criou para a perfeição. Mas Deus não nos criou perfeitos. Não nos criou donos da felicidade. Ele nos criou para a perfeição e para a felicidade. Ele nos criou na simplicidade, na ignorância, e nos deu um caminho para percorrermos. E nesse caminho, a responsabilidade pelo caminhar é nossa, é de cada um de nós. Deus nos cria e cria o destino, que é a felicidade e a perfeição. E nos dá condições de percorrer esse caminho. Mas cada passo é obrigação, é atribuição, é responsabilidade de cada um de nós. Pois bem, nós já caminhamos um pouco. Já vivemos outras experiências reencarnatórias. Já conquistamos virtudes, é verdade. Já melhoramos um pouquinho. Já caminhamos nessa direção. Mas eu acredito que ninguém vai discordar de mim quando eu disser que ainda não chegamos ao fim desse caminho. Estamos praticamente no começo dele. Pensemos. A doutrina espírita nos ensina, só para nós termos uma base, a doutrina espírita nos ensina que os mundos habitados, o universo afora, se dividem em 5 categorias. Já ouvimos falar sobre isso, né? A primeira categoria, mundos primitivos, destinados às primeiras reencarnações do ser humano. Mundos, segundo nível, mundo de expiações e provas. O mal ainda sobrepuja o bem. A ligação com a matéria é ferrenha. Terceiro nível, mundos de regeneração. A balança entre o bem e o mal começa a se equilibrar, o desprendimento da matéria começa a acontecer de maneira mais efetiva. Aquele mal doloroso já não existe mais. Quarto nível, mundos felizes ou ditosos. Olha a felicidade se instalando. E o último nível, mundos sublimes ou divinos. Pois bem, dos 5 níveis, onde nós estamos? No segundo ainda. Então, como querer a felicidade própria do quarto e instalada verdadeiramente no 5º nível, se estamos no segundo? É verdade que a doutrina já há bastante tempo vem nos ensinando que estamos num processo de transição planetária, estamos migrando para o 3º nível, mas ainda estamos no segundo. Ou seja, gente,
muito haveremos ainda de caminhar. Muitas oportunidades e experiências haveremos de viver para atingir a perfeição e a felicidade, que ainda não são nossas. Ainda faz parte das nossas vidas o erro e suas consequências. Erros de agora e erros de outrora. Mas tem outro argumento que eu também gostaria de trazer. Deus nos criou para a felicidade e para a perfeição e nos deu condições. Não nos jogou a própria sorte. Ele nos colocou nesse caminho, todos, sem exceção, com plenas condições de caminharmos. E dá para falar de alguns exemplos. Nos deu entes queridos, pessoas que parecem que estão na nossa vida só para nos elevar. Nos deu um anjo da guarda, nos deu os ensinamentos evangélicos, o evangelho de Deus, para que soubéssemos como caminhar. Nos deu os profetas que vieram trazer a sua palavra e exemplificá-la. E nos deu algo mais que eu quero chamar a atenção. Nos regeu sob a lei de causa e efeito. Como é que é? Todos nós já ouvimos falar da lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Se colhe o que se planta. Quem pratica o bem, colhe o bem. Quem ainda está imerso no erro, colhe as consequências tristes disso. Por que que Deus nos colocou sob essa lei, que às vezes parece punitiva? Às vezes nós ouvimos por aí, né? Você é temente a Deus? O que isso quer dizer? Você teme a Deus? Você tem medo de Deus? Se nós formos tementes a Deus, nós o temos como alguém que vai nos punir. E Deus não pune ninguém. Deus nos ama infinitamente. Deus, por meio da lei da causa e efeito que rege nossas vidas, nos educa, nos corrige, nos ensina, nos impele ao progresso nessa jornada de ascensão até a felicidade e a perfeição. E nem poderia ser diferente. Nós, quando nos arvoramos na condição de educadores, seja como pai e mãe, como avô, padrinho, madrinha, tio, como nós educamos aqueles que estão sob a nossa responsabilidade quando eles erram? Nós simplesmente dizemos assim: filho, você errou, mas o papai aqui vai assumir todas as consequências, você pode ficar tranquilo e sossegado. Isso educa ou deseduca? Imaginem se Deus nos conduzisse assim: errem à vontade, pisem na bola que não vai acontecer nada. Será que nós decidiríamos sermos melhor? Será que nós, às vezes a duras penas, lutaríamos contra as nossas más inclinações? Será que nós nos decidiríamos a suportar as dificuldades da vida? O familiar difícil? Estender a mão àquele que não nos estendeu no passado? Para que eu vou fazer tudo isso? Para que eu vou me esforçar? Para que eu vou pelo caminho mais difícil? Se dá na mesma. Se nós, como educadores, já compreendemos que nossos filhos, quando erram, precisam assumir as consequências do que fizeram, quanto mais Deus. Percebam Ele nos educando, Ele fazendo com que melhoremos. Mas Deus é um Pai compassivo, melhor do que nós somos, obviamente. Ele não vira para nós simplesmente e diz assim: filho, você errou, agora se vire para lidar com as consequências. Problema é seu. Eu não estou nem aí. Deus faz isso conosco? Claro que não. Ele deseja
que nós assumimos as consequências das nossas atitudes. Mas Ele estende a mão para cada um de nós, nos ergue quando necessário e caminha conosco. É o que o Pai faz. Filho, pisou na bola ali, você vai ter que assumir, mas o papai está contigo. Estou aqui, de mão dada, para você não fraquejar. É isso o que Deus faz com cada um de nós na nossa jornada, permitindo que cada um de nós colha as consequências do que faz, permitindo que cada um de nós seja responsabilizado por tudo que faz, para que possamos aprender. Não foi à toa que Jesus, quando caminhou entre nós, quando incumbido de trazer o Evangelho de Deus, em diversas oportunidades, falou sobre as tribulações e as aflições da vida. Vejamos, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Vejam, ele prometeu consolo, ele prometeu saciedade e ele prometeu o reino dos céus para aqueles que estavam passando por dificuldade. Evangelho de Mateus, agora Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Então o que ele promete? O reino dos céus, a saciedade e o sorriso. Mas por que Jesus veio nos dizer isso? Veio bem dizer a dificuldade. Porque quando nós passamos pela dificuldade, nós estamos quitando as nossas dívidas. Nós estamos quitando os nossos débitos. Nós estamos nos harmonizando com a justiça divina, em algum momento violada pelas nossas atitudes, agora ou outrora. A dor, a dificuldade como fator de correção, como alerta para nós. Pensemos no exemplo do corpo físico. Quando nós temos alguma dor no corpo físico, o que o corpo físico está nos dizendo quando algo está doendo? Quando algo não está bom? Ele está dizendo assim, opa, mude alguma coisa na sua vida. Você vai ter que avaliar melhor como tem vivido os seus dias, porque senão não vai dar certo essa história. Essa dor só vai piorar. Pensemos alguns exemplos. Estou com dor de estômago. Vá no médico. Vá tentar fazer uma endoscopia, se for o caso. Pode ser uma gastrite, que se for tratada agora não vai virar uma úlcera. Pode ser uma úlcera que se for tratada agora não vai virar um câncer. E mais, seja mais equilibrado, menos mandão, grite menos, não perca calma com tanta frequência, porque é o seu estômago recebendo tudo aquilo. Não só trate a consequência agora, mas mude o que gerou o problema. Conosco, perante a jornada evolutiva, é a mesma coisa. Pensemos no outro exemplo. Estou com dor nas costas. Espera aí, então eu preciso mudar minha postura? Talvez seja isso, mas eu preciso investigar. É meu corpo me avisando que alguma coisa não está certa. Nós, ordinariamente, claro que isso tem suas exceções, nós ordinariamente só nos modificamos quando dói. Estes somos nós ainda.
e a gente ainda maldiz a dificuldade. Ela é alerta, é a luz amarela do semáforo, ou já a vermelha, a depender do tamanho dela, para que nós revejamos o que estamos fazendo e como estamos vivendo. A dor é ao mesmo tempo consequência de nossos erros e oportunidade de aprendizado. Do erro decorre o próprio remédio. Então pensem como Deus é misericordioso conosco. Ele nos diz assim: filho, tá aí, ó, o caminho para vocês. Vai. Aí a gente começa a andar. Aí a gente fica com preguiça e para. Aí a gente vê uma coisa brilhando e se esquece dos objetivos da vida. Aí a gente vê um caminho mais fácil, corre por ele. Aí vem a dificuldade. Como é que é? Do erro decorre o próprio remédio. A dificuldade é o remédio. Porque a dificuldade vai fazer assim: opa, espera aí, já estou esquecendo o que eu estou fazendo por aqui. Volta para o caminho correto, porque esse não deu certo. Nós espíritas temos o hábito de achar que tudo é por conta do passado reencarnatório. Então a gente tem alguém difícil, vixe, devo ter abandonado aquele. Tem um problema de saúde, fala, vixe, fiz mal para alguém. Nós sempre achamos que a causa de tudo está no passado. E isso não é verdade. O Espiritismo nos ensina que as aflições são divididas em duas: causas atuais das aflições, aquelas consequências dos nossos equívocos de agora, e causas anteriores das aflições. Quantas decisões hoje tomamos com base no orgulho, na ambição, no egoísmo, na falta de limitação dos nossos desejos? Quantas uniões infelizes feitas por interesse, por dinheiro, só por sexo? Quantas brigas por falta de moderação? Pais infelizes porque não combateram as más tendências dos filhos no princípio, por fraqueza ou indiferença, deixaram desenvolver os germes do orgulho e do egoísmo. Depois se espantam com a falta de respeito e ingratidão. Quem é o responsável, senão nós mesmos, pelo exercício equivocado do nosso livre-arbítrio? Mas também tem as causas anteriores das aflições, aquelas que parecem nos atingir por fatalidades. Alguns exemplos: perda de entes queridos e de arrimos de família, os acidentes que não puderam ser evitados, os reveses da fortuna que frustram toda prudência, as enfermidades de nascimento que retiram do indivíduo o meio de ganhar o próprio sustento. O que ele fez para ter aquele destino, se não foi lá atrás? E nessas horas, só a reencarnação para nos dar alento. Porque pensemos, se acontece algo desse, e se eu não acredito na reencarnação, como que eu vou conciliar esses exemplos com a justiça, o amor e a bondade divina? Aí vem aquela pergunta: por que eu e não ele? Eu quero a vida dele, porque meu filho nasceu assim e o filho dele não nasceu assim. Se não tem a lente da reencarnação, não tem compreensão. Se não tem compreensão, tem revolta e não tem aceitação. Com revolta não se caminha devidamente. Com aceitação se há empoderamento da situação e caminhar mais firme. E a escolha das dores? Os espíritos ainda endurecidos, elas são impostas, porque eles não têm condição de dimensionar o benefício delas nas nossas vidas. Os espíritos já arrependidos, as tribulações são pedidas e solicitadas.
Mas nós sempre olhamos as dores, as dificuldades, as aflições e as tribulações como reparação, como expiação. E a maioria delas A maioria delas decorre de algo onde nós não agimos bem. E vieram as consequências, seja agora, seja outrora. Mas existem dificuldades que permeiam as nossas vidas como provação. Vou dar um exemplo. Romance mediúnico Renúncia, psicografia, ditado pelo espírito de Emmanuel e psicografado pelo médium mineiro Francisco Cândido Xavier, nosso saudoso Chico Xavier. Conta a história do espírito de Alcione, já alçado a locais de felicidade acima do globo terrestre, não mais necessitando caminhar entre nós aqui por aquilo íntimo que ela já havia conquistado, mas algo ainda ressoava em seu coração. Alguém querido, alguém muito querido, chamado Pólux, companheiro de jornada, ainda não havia conseguido se libertar do jugo físico, ainda atolado em iniquidades, e cuja reencarnação havia sido programada para caminhar no seu progresso e elevação, permeada com dificuldades. E ela vai se despedir dele. E ele implora que ela aceite reencarnar com ele para auxiliá-lo. Ela tenta explicar-lhe, mas acaba cedendo em razão do amor que os unia. E ela obtém autorização de seus superiores e reencarna. Só quem leu sabe que ela passa poucas e boas, muitas das quais praticadas por ele próprio, sem merecer nada. Ali estava por amor. E toda aquela situação que ela aceitou passar para auxiliar o amor da sua jornada, acaba lhe servindo de provação. Chegou na carne já bastante desenvolvida e saiu ainda mais. Por isso que nessas horas eu penso sempre assim, nós adoramos usar aquela frase assim, quando a gente vê alguém passando por uma dificuldade, a gente estufa o peito, muda o tom de voz, ajeita a roupa e fala assim, todo mundo tem o que merece. E quando a gente fala essa frase, a gente o faz julgando. Volto a dizer, a gente até muda o tom de voz e se empavona para dizer isso. Retiremos do nosso vocabulário essa frase, porque ela traz resquícios de alguém que não deveríamos mais ser, alguém que julga sem conhecer, alguém maledicente. Ele tem o que merece. Olha como que fica a frase pesada. Por que nós não alteremos esta frase e a coloquemos em patamares cristãos? Quando olhar alguém que está passando por dificuldade, pensemos assim, todos têm o que necessitam. Porque a dificuldade que nós enfrentamos no caminho é correção, é oportunidade de transformação, de revisão de nós mesmos. Olha a dor do corpo físico falando, reveja a sua vida, investigue onde está o problema, supere-o, se medique no corpo físico, pensemos no medicamento físico. Quanto ao espírito, se medique com as lições do Evangelho de Deus. Olhem a diretriz para a nossa autocura, para a cura do nosso eu, para a nossa transformação em alguém melhor, alguém mais feliz. Todos temos o que necessitamos. E isso vale para tudo. Isso vale para o familiar difícil, para o familiar que nos acolhe, nos exalta e nos eleva.
Isso vale para o emprego, que é um problema se dirigir até lá. Fala, não é possível. De novo, isso vale para tudo. Vale para as dificuldades de maneira geral. E nos disse Jesus, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Vale a pena sofrer, porque vem a quitação, vem o resultado, vem a compensação pelas dificuldades que nós superamos. Bênção do sofrimento como prelúdio da cura. Gente, Evangelho segundo o Espiritismo. Essa frase que eu vou ler agora não é minha, é do Kardec. Evangelho segundo o Espiritismo. Vejam a profundidade. Deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, estar felizes porque Deus transformou vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para a vida futura. Quando nós olhamos a vida só aqui, a vida para mim é isso que eu me recordo. Ela começou no dia que consta na minha certidão de nascimento e vai terminar no dia que constará na minha certidão de óbito. Se eu olho só assim, as dificuldades, os reveses são difíceis de carregar. Como conviver com o Filho querido que nos precedeu na volta ao reino dos céus? Como conviver com as privações, com as dores físicas, com dificuldades inúmeras que permeiam a vida de todos nós de algum modo? Como ter uma vida de privações se eu só olho para cá? Fica pesado carregar. Mas se eu olho o hoje só como um cisco, um corte, numa vida que começou há muito tempo e prosseguirá sublime por longo tempo, vale a pena suportar, vale a pena se reconciliar, vale a pena perdoar, vale a pena renunciar, como Alcione fez. Muda completamente. Podemos também tocarmos nossas vidas reclamando e murmurando das dificuldades. Quando enfrentamos as dificuldades reclamando, elas dobram, triplicam, quadruplicam e assim por diante. Porque o murmúrio, a reclamação, significa falta de fé, falta de firmeza, falta de perseverança, falta de resignação, falta de confiança em Deus. Reclamemos menos e prossigamos mais, até porque todos nós, e tenho certeza que sem exceção, já ouviu aquela frase: Deus não dá um fardo que não podemos carregar. Gente, a nossa experiência reencarnatória atual foi planejada com muito carinho. Quem fez esse planejamento, do qual a maioria de nós participou, o fez se aprofundando sobre o nosso eu, sobre nosso passado, sobre o que já conquistamos, o que precisamos trabalhar. O que nos acontece hoje, por mais difícil que seja, é passível de ser superado, de ser conduzido, de ser trabalhado, de ser vencido. Eu gosto de pensar assim, às vezes na vida a gente tem que prosseguir rastejando. Se é só rastejar que eu consigo fazer, é assim que eu vou fazer. É assim que Deus deseja que eu faça.
maldizer, reclamar, desistir não. E se desistir de algo, porque naquele momento eu não estava forte o suficiente, quando eu ficar forte, que eu retome aquilo em bases diferentes, numa realidade diferente, mas que eu retome aquilo que eu deixei pelo caminho. Porque não há um fardo que não podemos carregar. E para caminhar para a conclusão, antes que o Carlos comece a mostrar o relógio para mim, nós almejamos a felicidade e temos que almejá-la. Ela é nosso destino, né? Fomos criados para sermos felizes, mas também temos que aceitar que o nosso momento evolutivo não permite ainda a felicidade plena, absoluta e sem máculas. Temos momentos felizes, vivemos momentos felizes, são de suma importância para nos fortalecer, precisamos deles, mas nos termos que o Eclesiastes nos traz, a felicidade não é deste mundo. O que ele quer dizer? Ainda não. Mas nós fomos feitos para ela com toda certeza. E o que é infelicidade verdadeira aqui? Com base em toda essa lógica que a doutrina espírita nos escancara. O que é a infelicidade verdadeira? É a dor? É a dificuldade? Não. A infelicidade verdadeira é a satisfação desenfreada das necessidades físicas. Nos dizeres do espírito de Delphine de Girardin, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a infelicidade real é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem sobre o seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que reclamais ardentemente. É aquilo que de algum modo todos nós almejamos. Todos nós ainda distraídos sobre o que estamos fazendo aqui, e não estou falando de vocês não, viu gente? Estou falando de mim. Nós ainda nos movemos por aquilo que não deveríamos nos mover. Quantas decisões tomamos buscando só o dinheiro pelo dinheiro, numa conta que já está repleta? Quantas decisões tomamos pensando na louca e vã satisfação da lascívia? E assim por diante. Os vitoriosos do mundo que nós tanto invejamos, saciados pela vida física, cujo lugar nós gostaríamos de ocupar, são os infelizes que o Evangelho coloca. Não que não podemos ter conforto, não que não podemos ter um carro bom, não que não podemos viajar, nos vestir bem e comer bem, mas desde que isso não seja objetivo de vida. Porque se for objetivo de vida, nós nos perdemos sobre o que estamos fazendo aqui. Aí sabe o que acontece? Hora que bater o desencarne na nossa porta, porque vai bater, e essa é uma certeza que todos nós temos, né? A gente vai ficar coladinho aqui, grudadinho aqui. Ué, por que vai ficar? Ué, tudo que me preenche está aqui, por que eu quero ir embora? Aí o corpo físico vai para o final da rua aqui, ó. Mas o nosso espírito fica grudadinho, porque essa frase todos nós conhecemos, já usei várias vezes. Estais onde está o seu coração. Por que Jesus falou para os sofredores? Por que Jesus falou por aqueles renegados pelo mundo daquela época? Porque aqueles estavam com a carne amaciada para receber sua mensagem. Os vitoriosos do mundo entrou por aqui e saiu por aqui a mensagem de Jesus, porque eles já estavam saciados.
Quem precisava ser saciado era o leproso, era a prostituta, era o abandonado, era o preso. Vejam a dor e a dificuldade, criando todas as condições para que nós recebamos Jesus, para que nós nos decidamos a cumprir os objetivos que nos trouxeram para cá. Pensemos no apóstolo Paulo. A gente sempre lembra do apóstolo Paulo no começo e no fim da história, né? A gente lembra assim: nossa, o fariseu orgulhoso, rico, prestes a entrar no sinédrio, tribunal máximo do judaísmo, orgulho de uma raça que conhece Jesus no caminho de Damasco. Quando se dirigia para Damasco para matar Ananias, todos nós lembramos: Saulo, Saulo, por que me persegues? Conversão de Saulo que se transforma em Paulo. Aí a gente vai lá para o fim da história e lembra dele como o grande divulgador da Boa Nova. Aquele que foi para Atenas, foi para Roma e andou todo o Oriente ali próximo para divulgar a mensagem do Cristo. Mais do que os 12 que haviam caminhado junto com o Cristo. Aí nós lembramos dele como o apóstolo dos gentios. Aquele que desafiou Tiago, filho de Alfeu, para levar a boa nova para os não-judeus, para os não circuncisados. Porque ele havia compreendido Jesus com maior profundidade. Porque ele acreditava que Jesus era para todos, era para a humanidade toda. E não só para os filhos de Israel, como outros acreditavam. Nós só lembramos Paulo assim. Mas nós nos esquecemos que do dia em que Jesus em espírito apareceu para ele, cuja claridade o cegou, nós nos esquecemos desse dia até ele se tornar o Paulo que nós conhecemos. Quantas pedradas ele levou, quantas humilhações, quantos açoites, familiares queridos, amigos de outrora, todos virando as costas para ele. No caminho de Damasco ele conheceu Jesus, mas o ato de conversão é um processo doloroso, sacrificante, que a dor e a dificuldade permite que tenhamos. Abracemos as dores, as dificuldades dos nossos dias, não porque as desejamos, mas porque necessitamos delas ainda. Elas ainda fazem parte das nossas vidas. Nem sempre o farão, mas hoje aproveitemos esses momentos para refletirmos quem somos e quem queremos nos tornar, para refletir que caminho haveremos de percorrer para chegar onde todos nós almejamos e para onde fomos criados. Muito obrigado, gente. Prezados companheiros, boa noite. Vamos, a partir de agora, no momento do encerramento da nossa reunião, fazer com que nossas vibrações, nossos pensamentos possam se estender por todos os lugares por onde há tudo aquilo que falou o nosso palestrante da noite, da necessidade de
corrigirmos rumos, e corrigir rumos através da ação positiva, para que assim tenhamos equilíbrio no caminho que Deus deixou para todos nós em busca da felicidade. Fala-se que lá no passado, no tempo dos reis, havia uma frase que dizia: vida longa ao rei. E nesta oportunidade eu quero estar homenageando aqui um companheiro de tiro de guerra que nós estivemos juntos em 1953. Vida longa para nós, que sabemos, ao longo dessas dezenas de anos, tudo aquilo que passamos virou história para nós. Porém, história que faz com que nós olhemos o nosso passado e que possamos buscar um futuro de melhores posições. Nesse instante, então, em que estamos encerrando a nossa reunião, que ouvimos falar que nascemos para a felicidade, a oração que nós proferimos todos os domingos, ela deixa-nos claro o que devemos fazer para não defrontarmos com as dificuldades que a todo instante cruzam o nosso caminho. Amar o próximo como a si mesmo, ou caridade. Tudo isso fala do nosso encontro com o coração dos nossos irmãos. E é isso que vamos fazer agora, ao encerrar a nossa reunião, em agradecimento por tudo quanto temos recebido em favor de nós mesmos, e que possamos fazer o que a oração diz. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, consenti que eu leve o amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia e alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, ser compreendido o quanto compreender, e ser amado o quanto amar. Porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Obrigado, Senhor, por tudo quanto nos tem oferecido em favor do nosso progresso e da nossa paz e harmonia com os nossos irmãos em humanidade. Obrigado a todos. Boa semana para todos nós. Que assim seja.